Saudações musicais, queridos alunos de harmonia e análise musical. Eu desejo mais uma vez que vocês estejam todos bem, estejam se cuidando, cuidando daqueles que vocês amam. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina, no qual eu continuo tratando sobre conteúdos do nosso CRC, unidade 1, unidade 2, e nesse vídeo eu vou falar das tétrades, as suas inversões, e já vamos trabalhar junto com as inversões a cifragem tradicional dessas tétrades. Tá joia? Vamos dar uma olhada então aqui nesse nosso PowerPoint. Então, a cifragem tradicional das tétrades, nós vamos pensar que é um desdobramento da cifragem tradicional das tríades, levando em consideração as suas inversões. A gente trabalhou nos vídeos anteriores inversão da tríade, cifragem tradicional da tríade. Agora a gente vai acrescentar a essas informações a inversão da tétrade e a sua cifragem, tá joia? Nós vimos que com as tríades a gente tinha duas inversões, uma vez que quando eu tiro a fundamental do baixo, eu posso deixar ou a terça do acorde ou a quinta do acorde, uma vez que a tríade tem só 3 notas. Como a tétrade ainda tem a sétima, são 3 terças sobrepostas, né? Então a tétrade ela me permite criar mais uma inversão, ou seja, a tétrade terá 3 inversões, sendo que o estado fundamental é aquele que nós já falamos das tríades, aí não muda. O estado fundamental é aquele que a nota mais grave, a nota do baixo, é a tônica do acorde. A primeira inversão, assim como na tríade, na primeira inversão da tétrade, a terça está no baixo. Na segunda inversão da tétrade, a quinta está no baixo. Até aqui não tem diferença das tríades. A diferença vai ser agora que na terceira inversão da tétrade, a sétima do acorde estará no baixo. A tríade não tem um intervalo de sétima, lembram disso? Então, nessa questão de estado fundamental, primeira e segunda inversão, primeira e segunda inversões, tétrade e tríade não se diferenciarão. Elas terão diferença na cifragem tradicional, e isso vai mudar, tá? Mas o estado fundamental, tanto da tríade quanto da tétrade, tônica no baixo, primeira inversão, tanto de uma quanto da outra, terça no baixo, segunda inversão, quinta no baixo. Tá joia? Falando aqui da primeira inversão, então, das tétrades, nós precisamos pensar que a cifragem tradicional, ela faz referência, ela faz alusão da relação que existe entre a nota que ficou no baixo, a nota que é a mais grave do acorde, no momento da inversão, a nota que está mais grave, e a sua relação, pensando em tétrades, e a sua relação, a relação dessa nota mais grave, com a tônica do acorde. Então eu tenho que olhar para onde a tônica foi e a distância que surgiu entre esse baixo e a tônica. E também a cifragem tradicional vai fazer alusão à relação que existe entre essa nota mais grave, esse baixo, e a sétima do acorde. Então, a cifragem tradicional vai trazer duas informações. Vai fazer com que a nota do baixo converse com o intervalo de sétima do acorde e converse com a tônica do acorde. Tá joia? Por isso que lá atrás, no nosso início de estudos de teoria e estruturação musical, nós estudamos a harmonia. Os conteúdos vão se somando. Estudamos a harmonia não, perdão, uma correção. Por isso que nós estudamos intervalos. Os conteúdos vão se somando, 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 somando. Tá joia? Então, na primeira inversão, o que é importante nós pensarmos? Que a nota do baixo, a nota mais grave, ela estabelece uma relação de uma sexta com a tônica. Reparem aqui, ó, que nessa primeira inversão eu ainda estou trabalhando o acorde de Fá maior, né? Eu tenho aqui, olhem na minha tela anterior, ó, o meu estado fundamental, Fá maior. Fá, Lá, Dó e Mi. Eu inverti esse acorde. É a minha primeira inversão, a minha tônica foi uma oitava acima, então eu joguei, olha aí na sua telinha a nota Fá, uma oitava acima, e eu destaquei
aí o nosso baixo, a nota mais grave, que ficou sendo a terça do acorde, nota Lá. Da nota Lá para a tônica do acorde, que é a nota Fá, eu tenho um intervalo de sexta, assim como eu tinha lá na tríade. Então esse intervalo de sexta, ele fica ali destacado. Só que eu não posso deixar somente o número 6, porque o algarismo romano, um maiúsculo ou minúsculo, ou qual for esse algarismo romano, dependendo do grau. O algarismo romano mais o número 6 já faz alusão à primeira inversão da tríade. Então eu preciso de mais uma informação. Qual é essa outra informação? Essa outra informação é a relação do baixo, a nota mais grave, com a sétima do acorde. A sétima do acorde de Fá maior, da tétrade de Fá maior, é a nota Mi. A nota que ficou no baixo, que é a terça, é a nota Lá. Da nota Lá até a nota Mi eu tenho um intervalo de quinta. Então, eu já tinha marcado ali a distância entre a nota Lá e a tônica, que é a nota Fá, o intervalo de sexta, tá ali o número 6. E aí agora eu marco também o intervalo da nota Lá, que é meu baixo, em relação à sétima do acorde, que é a nota Mi, eu tenho um intervalo de quinta, por isso eu tenho o número 5 embaixo do número 6 ali. Tudo bem? Então eu grafo nessa minha cifragem tradicional da tétrade a relação do baixo com a sétima do acorde, baixo com a tônica do acorde. Reparem que a tônica eu pintei de azul, é a nota Fá, e de vermelho eu pintei a nota Mi, que é a sétima do acorde. Tudo bem? Na segunda inversão eu vou manter essa ideia. A cifragem tradicional vai especificar, ela vai fazer alusão à relação que existe ao baixo em relação à tônica e à sétima do acorde. O baixo na segunda inversão é a quinta do acorde, certo? A quinta do acorde de Fá maior é a nota Dó. Da nota Dó para a tônica, que está invertida, é a nota Fá, eu tenho um intervalo de quarta, então tá lá meu número 4. Dó, Ré, Mi, Fá. Fá é a tônica do acorde, Dó é a quinta do acorde, está no baixo. E agora, grafei ali o número 4. Agora eu vou grafar a relação que tem entre a nota do baixo e a sétima do acorde de Fá maior, que é a nota Mi. De Dó para Mi eu tenho uma terça. Então eu grafo o número 3 ali embaixo, contando que nessa inversão que nós estamos vendo agora, do baixo para a tônica eu tenho intervalo de quarta, do baixo para a sétima eu tenho intervalo de terça, então eu tenho ali uma segunda inversão. Tudo bem? As informações vão se somando. E aí, na terceira inversão, quem ficou no baixo foi a sétima. Eu vou pensar primeiro, relação do baixo com a tônica. O baixo é a nota Mi. Para a tônica, que eu tenho a nota Fá, a relação é de uma segunda, está lá, por isso que eu coloquei o número 2 ali. Agora, o baixo, ele é a sétima, então eu não preciso discriminar qual é essa relação. Eu não coloco o número 1 ali para falar que é um uníssono, por exemplo. Eu não estabeleci um espaço entre o meu baixo e a sétima. É a mesma nota, então eu não vou grafar. Por isso que a terceira inversão tem só esse número 2 ali. Ele só está contando essa distância entre a nota do baixo, que ali é a sétima do acorde, e a tônica desse acorde, que é a nota Fá. Tudo bem? Deu para entender então? O resumo da ópera é estado fundamental tônica, primeira inversão terça, segunda inversão quinta no baixo, terceira inversão sétima no baixo. Cifragem tradicional das tétrades, a cifragem tradicional faz alusão, faz referência à distância que existe entre a nota mais grave, a nota que está no baixo do acorde, em relação à tônica do acorde e em relação à sétima do acorde. Tudo bem? Um acorde muito importante para nós pensarmos e darmos uma atenção significativa para ele é o acorde, quando nós estamos falando das tétrades, é o acorde construído em cima do quinto grau, que é o acorde de dominante, ou o acorde de sétima da dominante. Eu posso usar esses dois nomes. Vocês podem ouvir o acorde de dominante ou o acorde de sétima da dominante. Ele é um acorde construído sobre o quinto grau da escala. Tá joia? E por que ele é um acorde importante para nós? Lembrem-se lá que ele é um acorde perfeito maior com sétima menor.
tá? Se nós pensarmos na tonalidade de Fá maior, por exemplo, esse acorde é Dó, Mi, Sol, Si bemol. Por que que ele é um acorde muito importante para nós? Porque, segundo o nosso CRC, é, o acorde de dominante ele tem uma atração, uma relação muito intensa e muito próxima com a tônica. Pensando num contexto tonal, que é onde nós estamos inseridos, ele é o acorde que cria uma tensão e que quer resolver na tônica. Ou seja, dentro de um discurso musical, vamos pensar assim, quando a gente cria um acorde dominante, é sinal de que a priori, ou a princípio, nós estamos pensando em chamar a atenção para um momento final. Então, a dominante ela vai criar uma tensão para caminhar para a tônica. Essa seria a nossa cadência perfeita, que vocês vão estudar aí para frente. Então, esse acorde ele tem uma importância muito, muito grande para nós. Algo que vocês verão depois, posteriormente também, esse acorde ele é o mesmo acorde na tonalidade maior e na homônima menor harmônica. Então, por exemplo, se nós estamos pensando em Fá maior, a homônima de Fá maior é Fá menor. A dominante ou o acorde de sétima de dominante da tonalidade de Fá menor também é Dó maior com sétima menor. Como esse acorde é exatamente o mesmo entre as duas tonalidades, ele permite que uma janela, uma porta, nem uma janela, uma porta mesmo, se abra e nós, durante a nossa composição, possamos transitar entre essas duas tonalidades. Então, quando esse acorde aparece, eu posso aproveitar a oportunidade de escapar para outra tonalidade. Por exemplo, se eu tiver em Fá maior, apareceu ali um Dó maior com sétima menor, ou seja, apareceu uma dominante, ela quer ser resolvida, ela quer caminhar para um acorde de tônica, eu posso ir para Fá maior, que é a tônica da tonalidade que eu estou, ou eu posso resolver em Fá menor, então eu vou para outra tonalidade, vou para o homônimo, e aí eu posso traçar um outro caráter para minha música, começar uma outra ideia. Então esse acorde ele é um divisor de águas, vamos pensar assim, tá bom? Vamos então para um exercício. E nesse exercício 11, nós vamos trabalhar com o acorde de sétima da dominante, da tonalidade de Si bemol maior, tá? E esse acorde de sétima da dominante, o que é que nós vamos fazer com ele? Vamos inverter. Tudo que foi falado na teoria, nós faremos agora na prática. Nós vamos inverter esse acorde nas suas três inversões e vamos cifrar essas inversões. Tá joia? Então, deixa eu colocar aqui para vocês a minha partitura. O acorde é o acorde de sétima de dominante ou a dominante, o acorde construído sobre o quinto grau da tonalidade de Mi bemol maior. Mi bemol maior tem quais acidentes na armadura? Si, Mi e Lá. Então eu vou colocar uma armadura pronta aqui. Vou deixar essa armadurinha. Está aí a minha armadura de Mi bemol maior. Tá joia? Aí, agora eu vou construir o meu quinto grau. Eu vou seguir a mesma ideia que eu tenho seguido com vocês, que é a de colocar a tônica na clave de Fá e construir o restante da tétrade na clave de Sol. Tá joia? Então, tônica do quinto grau é Si, a tônica está ali. A terça é a nota Ré. Quinta, Fá e sétima, Lá. Tenho aqui um acorde de dominante, acorde de sétima de dominante, que quer resolver na tônica. Aqui é o estado fundamental. Vou colocar ali, vou grafar ali então, estado fundamental. Pronto. Perdão, não é primeiro grau, é quinto. Pronto. Quinto grau grafado. Quinto é uma tétrade, a sétima está ali. Reparem que ele está em posição fechada, tá joia? Lembrando do vídeo lá das tríades, eu posso escrever esse acorde nessa posição aberta ou fechada. Agora eu quero colocar na primeira inversão. A primeira inversão, ela coloca a terça do acorde no baixo. A terça é a nota Ré. E aí eu jogo aqui a minha tônica para cima. Tudo bem? Então, ó, tônica, Si, Ré,
Fá, Lá. E aí eu tenho uma inversão na qual a relação entre a tônica, para analisar essa relação intervalar, reparem que eu tenho aqui, ó, entre essa nota Ré e a minha tônica, que está lá na clave de Sol, eu tenho um intervalo composto. Para analisar, eu vou reduzir, eu vou pensar no intervalo simples. De Ré para Si, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 6. Tem uma sexta. Então eu vou colocar o número 6 ali. Deixa eu puxar ele para o ladinho, para vocês visualizarem. Tá aí o meu número 6. Então, eu contei para vocês que na inversão da tétrade eu vou pensar da relação do baixo para a tônica, já pensei, e agora do baixo para a sétima. O baixo é Ré, a sétima da acorde é a nota Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, intervalo de quinta. Então, além desse número 6, eu vou colocar o número 5. Pronto. Acorde invertido, cifragem tradicional realizada. Fim do exercício. Desta inversão, que é a primeira inversão. Segunda inversão. Então eu vou pegar aqui meu copia e cola. Vou tirar esse 7 daqui. Pronto. Na segunda inversão, quem vem para o baixo? Quem vem para o baixo é a quinta. Eu vou jogar a quinta no baixo, que é a nota Fá. Eu já tinha jogado a minha tônica aqui para cima. E a terça está aqui. Então, observem. Tônica do acorde Si, terça Ré, quinta Fá, que está no baixo, nota Lá, que é a sétima, está aqui na clave de Sol. Tá joia? Aí eu tenho aqui um quinto grau, um acorde de dominante na tonalidade de Mi bemol, vou cifrar ele na segunda inversão. Como eu cifro na segunda inversão? Eu vou pensar a distância dessa nota Fá, que é a nota do baixo, em relação à fundamental do acorde, a tônica do acorde, que é a nota Si. Fá, Sol, Lá, Si, no intervalo de quarta. Então eu coloco o número 4 ali. Está ali discriminada a relação. Por que eu estou colocando 4 em cima e agora eu vou colocar outro número embaixo? Porque o maior vem em cima. Lembram disso como regra, tá? Então, da minha nota mais grave, que é a nota Fá, em relação à sétima do acorde, a sétima do acorde é essa nota Lá, certo? Fá, Sol e Lá, eu tenho uma terça, então eu vou grafar embaixo do número 4, a terça, o número 3. E aí eu estou contando para vocês que esse acorde, ele está em segunda inversão. Adriano, mas a nota Fá está na clave de Fá e a nota Lá, que é a sétima, está lá na clave de Sol. Eu tenho aí um intervalo de décima. Eu não penso no intervalo composto, eu vou pensar no intervalo mais simples, porque a conta é mais fácil. Mesmo porque ali eu tenho uma terça maior e a décima, a sua correspondente composta, o intervalo correspondente composto é uma décima maior. Então não muda na classificação. Eu vou pensar a terça porque é mais fácil. Tá joia? E vamos então para a nossa terceira inversão. E a terceira inversão eu vou deixar a sétima no baixo. A sétima do acorde de Si bemol maior é a nota Lá natural, está ali no baixo. Essa terça, que é a nota Ré, eu tinha transformado aqui na tônica. Eu trouxe o Rézinho aqui para cima. E agora a nota Fá vai lá para cima. Então olha como está o meu acorde. É um acorde de Si bemol maior com sétima menor, perfeito maior com sétima menor, tônica Si, terça Ré, quinta Fá, sétima Lá no baixo. Tudo bem? E aí nós pensamos, relação entre a nota do baixo e a tônica. O baixo é Lá, a tônica é Si bemol, a distância que eu tenho entre uma nota e outra é o intervalo de segunda. Está ali marcado o intervalo de segunda. E depois eu pensaria, ou melhor, eu penso a relação entre a nota mais grave e a sétima, porém na terceira inversão a nota mais grave é a sétima, então eu não preciso grafar. Tá joia? E aí está discriminado então. Eu trabalhei com o acorde de sétima da dominante.
da tonalidade de Mi bemol maior, que é o acorde de Si bemol maior com sétima menor, no seu estado fundamental, na primeira inversão, na segunda inversão, na terceira inversão. Lembrem-se que o que a gente fez com as tríades de abrir e de fechar também pode acontecer aqui. Nesses 4 exercícios, nesses 4 exemplos que eu dei para vocês, os 4 estão fechados. Por que os 4 estão fechados? Porque entre as vozes do tenor e contralto e soprano, não dá para inserir nota do acorde. Reparem aí as minhas vozes que estão na clave de Sol. Entre essas vozes do tenor, contralto e soprano, não cabe mais nota do acorde. Então eu classifico como um acorde fechado. Agora, se por exemplo, no meu primeiro aqui eu jogar essa nota Fá lá para cima, ó, eu continuo tendo um acorde aí em estado fundamental, ele não está invertido, só que ele ficou aberto. Tudo bem? No segundo eu posso fazer a mesma coisa, posso mexer a nota Fá de novo. Joguei ela lá para cima, ficou aberto. Reparem que entre a nota Si e a nota Fá, eu conseguiria repetir uma nota Ré aqui, ó, que está lá no baixo. Conseguiria oitavar o baixo. Ficaria com 5 vozes, né? Mas reparem que essa nota Ré, ela tá só. Eu não expandi a tétrade. Continua sendo um acorde de 4 sons, de 4 notas. Uma está oitavada. Eu coloquei esse Ré aí para contar que cabe uma nota do acorde ali, quando eu joguei Fá uma oitava acima. Então o acorde ficou aberto. A mesma coisa eu posso fazer aqui nesse terceiro exemplo. Jogar o Si bemol, que é a tônica, lá em cima, ó. Abrir o acorde. Mas ele continua com a quinta no baixo. Então ele continua em segunda inversão. E eu posso fazer, por exemplo, aqui no meu último exemplo, trazer a nota Ré aqui para baixo. Aproximei da nota Lá. A nota Ré é a terça do acorde. Abriu o acorde. Reparem que entre a terça e a tônica eu poderia colocar a nota Fá, que é a quinta, poderia oitavar a nota Lá, que é a sétima. Então agora, nessa tela que vocês estão visualizando, todos os acordes permanecem nas inversões que eu fiz anteriormente, fundamental no primeiro compasso, primeira inversão no segundo, segunda inversão no terceiro compasso, terceira inversão no quarto compasso, mas agora eles estão em posições abertas, porque eu criei distâncias entre as vozes do tenor, contralto e soprano. Tudo bem? Então, pessoas queridas e pessoas bonitas, espero que eu tenha ajudado vocês a compreender essa ideia de inversão das tétrades. Usei como exemplo o nosso acorde de dominante, a tétrade construída em cima do quinto grau, que é um acorde muito importante para nós, e já pensamos na cifragem tradicional deste acorde, do acorde de tétrade invertido. Tudo bem? Divirtam-se aí com os estudos de vocês, aproveitem da melhor maneira possível o período de isolamento e agora o período de férias que virá aí pela frente. No que precisarem, saibam que podem contar comigo, eu podendo ajudá-los, ajudarei. Tchau, tchau!